Hello guys! How are you? Are you fine? Are you good? Very good! So let's start our video! Galerinha, eu fiquei aqui pensando que eu sempre trago coisas de Seattle para vocês. Eu sempre falo como eu sou apaixonada, eu sempre falo que aqui tem coisas super legais, que tem muita natureza, e eu trago tudo sobre a cidade, mas eu nunca contei a história da cidade para vocês. E sim, a cidade tem uma história e ela é muito interessante. Vamos lá, que é hora de contar uma história. A primeira coisa que vocês têm que saber é que muito tempo atrás, em torno dos anos de 1700, essa área era toda tomada por nativos americanos, que a gente chama de índios no Brasil. E a cidade Seattle, ela foi nomeada em homenagem a um chefe de uma tribo, que seria mais ou menos Seattle. E esse eles traduziram como Toe. Então, Seattle. A pronúncia pode estar mais ou menos errada, mas a escrita está certa. Então, o nome é em homenagem aos índios que viviam aqui ao entorno da cidade. Mas a história que eu quero contar para vocês hoje não tem nada a ver com os índios. Ela começa muito tempo depois da cidade ter sido tomada pelos ingleses. Ela começa no ano de 1800. A cidade ela começou a ser construída perto da costa, perto do mar, porque os navios vinham, desembarcavam comida, desembarcavam coisas para construírem as casas, e eles começaram a construir as casas com madeira. E no ano de 1850, houve um grande incêndio na cidade. Acredita-se que esse incêndio começou em uma padaria. Ninguém percebeu o incêndio dentro da padaria. O que eu falei para vocês? Que a cidade foi construída com madeira. Então a madeira ela queima muito rápido. Pode ir lá perguntar para a Proérica, por exemplo. E aí começou a queimar e queimou 90% da parte que a gente chama de parte comercial, onde você vai comprar coisas da cidade. Os bombeiros levaram quase 20 dias para conseguir apagar completamente o fogo. Graças a Deus, não houve muitas perdas de vida naquele incêndio. Acredita-se que houveram somente 4 mortes. 3 bombeiros e uma criança pequena. Mas não se sabe se essa criança desapareceu ou houve algum acidente com ela no fogo, porque o corpo da criança nunca foi encontrado. É muito triste, não é mesmo? Mas calma aí que a história ainda continua. Então eles olharam para aquele centro comercial todo cheio de cinzas, todos queimados até o chão, e eles pensaram: e agora, o que a gente faz? E aí o que eles pensaram? Não dá para limpar tudo isso e reconstruir de novo. Então nós vamos construir uma cidade em cima da cidade. Aí eles começaram a fazer construções com pedra para isolar essa parte comercial da cidade. Eles construíram barreiras com pedra, um retângulo enorme para isolar aquela parte da cidade. E em cima colocaram outro piso de madeira. Se um dia vocês vierem para Seattle, ou eu já devo ter reclamado disso em outros vídeos, é que aqui tem muito morro, principalmente na parte do centro da cidade. E esse morro quer dizer que tem uma cidade embaixo da cidade, porque fizeram com nivelamentos. Era a tecnologia que eles tinham na época. Eles não tinham como medir e fazer tudo certinho, então ficou meio desnivelado. E se você vai até o centro da cidade, você percebe que a cidade ela é bem desnivelada naquele momento. Mas a parte mais legal é que essa cidade, no chão, que a gente chama de underground, então debaixo do chão, ela ainda existe.
e tem um tour por debaixo dessa cidade chamada Underground Tour. Underground Tour. E aí eu fiz esse tour, gente, é claustrofóbico, porque não tem janela, você tá literalmente debaixo do chão. Mas eles ainda preservaram muitas estruturas que não foram queimadas completamente. Então você vai passando, você consegue ver sofás, você consegue ver camas antigas, estrutura de casas, fogões que eles preservaram para contar a história da cidade. Quando você vai lá onde seria esse retângulo que tem a cidade embaixo, é chamado de Pioneer Square. Pioneer Square, que se a gente traduzir para o português seria o quadrado pioneiro. O quadrado pioneiro. Para quem não sabe o que significa pioneiro, pioneiro significa o primeiro. Então, o primeiro quadrado, que foi o local de nascimento da cidade, Seattle. E para celebrar toda essa vitória que a cidade aí conquistou, toda essa história, eles colocaram um monumento bem no centro da cidade, em cima desse quadrado, representando os 3 bombeiros que deram a vida para apagar o fogo e a criancinha ali que foi desaparecida, que ficou desaparecida dentro desse acidente. Vou deixar uma foto para vocês lá no final e vídeos também sobre quando eu fiz esse tour por debaixo da terra. E aí, galerinha, vocês gostaram de saber qual é a história de Seattle? Que bom! Eu espero que vocês tenham se apaixonado por essa cidade o tanto que eu me apaixonei. Fica até o final para ver mais conteúdo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Kisses! Bye, bye!